Vamos então para a próxima. Hoje vocês estão vendo que a aula está bem eclética, né? Bem, né? Vai aqui, Um vai pouquinho de lá. cada coisa, né? Oi? Um pouquinho de cada Um coisa. pouquinho de cada coisa. Hoje está bem um pouco de cada coisa mesmo, né? Então vamos lá. Ó. Agora é instalações elétricas. Ó. Instalações elétricas. Então, ó, a figura a seguir opa, ilustra uma parte, né, de instalação elétrica de um prédio residencial. Aí ele fala lá, ó, tensão de linha 220 volts. Nela estão lançados dois circuitos. Um de alimentação com carga de 1500 VA e outro que alimenta uma tomada de uso específico para o chuveiro. Né? Os condutores são de cobre, isolação de PVC, ok? E operam numa temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Beleza, tá ótimo aí. Então eu tenho aqui o meu circuitinho, né? Então aqui a gente tem o quadro de distribuição. Eu tenho dois circuitos, o circuito número 1 e o circuito número 2. Ó. Você vê que o circuito número 2 ele é bifásico, né? Tem duas fases aí. E você vai notar que o circuito 2 é justamente o que está alimentando o chuveiro, né, de 4.400 watts. Né? O circuito número 1 ele vai, né, se distribuir aí. Né? Então tem um interruptor aqui, a lâmpada aqui, outra lâmpada aqui. Né? Então ele está rodando por aí, ele está mostrando aí parcialmente ele. Tá? Beleza. A tabela a seguir apresenta a capacidade de corrente de condutores para circuitos monofásicos ou bifásicos, de acordo com a 5410. Né? Então tá lá. Ó. A seção nominal de 1,5 milímetros quadrados, eu posso conduzir até 17,5 amperes. 4 milímetros quadrados até 32 amperes. E assim por diante. Considere o fator de correção de temperatura, né? Então, o fator de correção de temperatura possui valor igual a 1 para a temperatura de 30 graus Celsius. Quer dizer, então, que a temperatura ambiente é 30 graus Celsius, então não tem correção de fator de temperatura. E que o fator de correção do número de circuitos é 1 para um circuito, 0,8 para dois circuitos e 0,7 para 3 circuitos. Então a gente já vê pela brincadeira aqui, esse 0,7 aqui a gente não vai utilizar. Por quê? Porque eu tenho só dois circuitos aqui mostrados. Né? Então 0,7 já desprezou. Com base nas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Calcule a secção mínima dos condutores para o circuito 2, utilizando o método de capacidade de corrente do circuito. Né? E depois determine a seção mínima do condutor de proteção, de acordo com a NBR, né? 5410. E justifique sua resposta. Tá? Justifique sua resposta. Então, beleza. Vamos lá. Primeiro aqui, né? Então, no método de capacidade corrente, a gente tem a corrente de projeto. O que é a corrente de projeto? Então, a corrente de projeto ela é justamente a potência que eu estou utilizando dividido pela tensão que eu estou trabalhando. No caso, a corrente de projeto do circuito 2 é a potência do circuito 2 dividido pela tensão do circuito 2. Então, a potência do circuito 2, ó, vai lá, olha lá o que eu tenho. Eu tenho o chuveiro, 4.400 watts. Então eu tenho aqui 4.400 watts
dividido pela tensão. A tensão de linha é 220 volts. Então, a tensão de linha é justamente a tensão que eu tenho entre fase e fase. Né? Tensão de linha é tensão fase e fase. Então, a gente tem lá, né? Ok? 4.400, 220, divide, ó, 20 amperes. Então, minha corrente de projeto é 20 amperes. Se você para aqui e não faz o correto, 20 amperes, ó, daria 2,5, tá? Só que 2,5 está errado. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração o fator de correção de temperatura e o fator de correção de circuitos, né? Então, a minha corrente de projeto para o circuito 2 corrigida é o quê? É a minha corrente de projeto, caso a corrente de projeto 2, essa que eu calculei de 20, dividido pelo fator de correção de temperatura, vezes o fator de correção de circuitos, tá bom? Então, a corrente de projeto que eu calculei é 20 amperes. Fator de correção de temperatura. Então, olha lá. Considere o fator de correção de temperatura possui valor igual a 1 para a temperatura de 30 graus Celsius. Como o circuito está em 30 graus Celsius, fator de correção de temperatura igual a 1. E o fator de correção do número de circuitos é 1 para um circuito, 0,8 para 2 circuitos, 0,7 para 3. Então, ó, o que acontece? Aqui, ó, num mesmo eletroduto, eu tenho 2 circuitos. Então, esse cara aqui já faz com que meu fator de correção para o circuito seja para 2 circuitos, tá bom? Então, aqui, mas aqui ele está sozinho. Né? Mas não adianta ele estar sozinho nessa metade. Nessa metade aqui são 2 circuitos. Então, eu vejo o pior caso. Então, para esse pior caso, ó, eu tenho 0,8. Então, eu vou usar fator de correção de 0,8. Consequência, esses 20. 0,8 divide, eu tenho então minha corrente de 25 amperes. Pela tabela, então aí eu vou na minha tabela. Ó, 2,5 aguenta até 24, então não dá. Ó. O que eu preciso? Ó, pela tabela, eu vou usar condutor de 4 milímetros. Então, pela tabela, 4 milímetros quadrados. Esse aqui é o nosso item A, ok? Dúvidas para o item A? Facinho, né? Então, no item B, o que acontece? Determine a seção mínima do condutor de proteção de acordo com a norma. Então, o que faz lá a norma? A norma fala o seguinte: no mesmo caminho de circuito, eu posso usar um único condutor de proteção. Então, ó, você vai ver aqui, por exemplo, que eu tenho um caminho aqui, ó. Então, um caminho aqui, ó, que vai aqui para o chuveiro. Então, ele passa aqui pelo onde nós grafamos como 2 aqui, ó. Então, nesse condutor aqui, eu tenho 2 circuitos, né? Um tem 2 fases, outro tem uma fase e um neutro, e o outro tem um terra, né? Então, esse terra aqui depois, ó, quando chega aqui na lâmpada, ele muda, ó. Então, eu tenho um terra que vai para o chuveiro e um terra que segue aqui para a lâmpada. Então, né? Agora, então, posso usar um único terra aqui nessa parte? Pode. Então, a norma permite que no mesmo caminho
eu utilize um único condutor de terra. Bom? Agora, qual é o valor do condutor de terra? Esse valor de condutor de terra, ele deve ter a mesma, a mesma bitola dos condutores de fase. Tá bom? Isso até 16 milímetros quadrados. Bom, 16 não é o caso, então, ele não vai dar superior a 16 milímetros quadrados. Se ele for superior a 16 milímetros quadrados, tem uma tabelinha, tipo, ele vai cair aí até a metade da secção, tá? Mas aí não é o caso, ele tem que ser o valor da... vai ter o valor da secção do condutor de fase. Agora, o problema é o seguinte, eu tenho dois condutores de fase aqui para o circuito 2 e mais um condutor de fase para o circuito 1. Isso leva que eu preciso também calcular o condutor de fase do circuito 1 para que eu possa estabelecer qual que é o terra aqui, qual que é a bitola do terra. Tá? Então, eu vou fazer o mesmo processo para o circuito 1, para saber qual que vai ser o condutor, e aí, dos dois, o que for maior a gente vai utilizar. Tá? Então, a corrente de projeto do circuito 1 vai ser o quê? A potência do circuito 1 dividido pela tensão que ele vai trabalhar. Meu circuito 1 tem 1.500 VA. E ele trabalha em 110 volts. Tá? Então, 1.500 VA dividido por 110 volts. Dividiu aqui, ó, 13,6. Então, aqui eu tenho 13,6 amperes. A corrente de projeto do circuito 1 corrigida vai ser o quê? A corrente de projeto 1 dividido pelo fator de temperatura vezes o fator de correção, né, de circuitos. Então, ele vai ser 13,6 dividido fator de correção de temperatura 1. Fator de correção de circuito, mesma coisa que a gente tem lá, 0,8. Isso vai dar igual. Põe aqui 0,8, enter, divide, ó, 17. Então, eu vou ter aqui, ó, 17 amperes. Pela tabela, a gente já vai ver que ele não vai dar os 4, né? Mas, ó, então, 17 amperes, ó. 17 amperes, 16,5, eu vou usar 1,5, tá, ó. Ah, mas tem meio aqui, tá? 1,5 milímetros quadrados. Então, daqui, a gente tira que o condutor, né, o condutor de proteção, ele vai ter bitola de 4 milímetros quadrados. Justificativa, ele tem que ter a mesma bitola da fase maior que passa no condutor. Tá bom? Beleza? O resultado que você fez aí é o que é? O terra? O terra, exatamente, condutor de proteção, que é o terra. Mesmo que tenha dado 17 aqui, ele tem que ser, o terra tem que ser 4 milímetros. Exatamente. Então, ó, nessa parte aqui, ó, esse condutor aqui, ó, ele tem que ser de 4 milímetros. Aqui, obrigatoriamente, ele também é de 4. Aqui, ó, olha só, aqui, o que acontece? Ó, eu só tenho o circuito 1, tá? O circuito 1 é de 1,5, então aqui eu posso passar
o condutor meu para 1,5. Tá? Mas para o circuito aqui, ó, onde eu tenho um único fio, perdão, um único eletroduto para 2 circuitos, eu tenho que usar a fase do maior, tá? Isso aqui só não vale se você, tipo, eu passei aqui um condutor de proteção 1 terra para o circuito 1 e eu coloquei também um terra para o circuito 2. Aí o que acontece? Esse circuito 2 vai de 4 e o 1 aqui pode ser 1,5 só. Isso pode acontecer? Se você pode, tá? Ah, e colocar individual também pode, então. Pode colocar individual, aí ele segue o do mesmo circuito. No caso aí, vai seguir a mesma bitola do circuito, tá bom? Fase. Beleza?